pedra viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Que ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornam alvos como a neve. Ainda que eles sejam, ó Deus, como carmesim, eles se tornam brancos, ó, como a branca lã. Pai bendito, e este sangue nos envolve, ó Pai, de uma maneira que nos deixa entrar a esse teu trono de graça, que nos encobre, ó Pai, da tua face, e chegamos diante do Senhor, envolvidos neste manto vermelho, este manto de sofrimento, como ouvimos, este manto que passou tudo por nós, ó Pai. Oh, cada gota de sangue que o Senhor derramava, Ele pensava em cada um dos seus filhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele encaminhava, sofria, e Ele pensava em nós, Senhor. Oh, Pai, Ele pensava em cada sofrimento que passaria, cada dor, cada angústia. Oh, Deus, isso encorajava mais a caminhar até o Calvário, mais a consumar essa obra tão gloriosa que foi. Oh, aquele dia do Calvário, porque Ele via nós ali, Ele sabia que nós precisaríamos desse sangue, Ele sabia que nós precisaríamos que Ele fosse cravado ali, que Ele padecesse tudo por nós, para que então pudesse compadecer nas nossas fraquezas, para que então o diabo não nos pudesse pegar em nada mais. Não há tentação, não há prova, não há problema que seja maior que o nosso Deus. Não existe problema grande, não existe doença grande, mas existe um Deus que é grande, um Deus que enche os céus, a terra, e um Deus que habita no coração humano, um Deus que habita no homem, que é formado do pó da terra, que é formado dos receios dele, mas este Deus habita também. Ele se diminuiu, desceu desse trono para habitar nesse coração humano, no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. Oh, quão grande é o Senhor! Se eleva até em cima, até o teu trono. Oh, Pai, está sentado à direita de Deus, está na majestade. Eu tenho um lar do outro lado e um sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte,
feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Estamos caminhando, Senhor. Estamos aqui, Pai, para nos alimentar, nos fortificar e dar um passo, Senhor, a mais em direção a esse doce lar, Pai. A esse lar que temos, Senhor, na glória eterna, Pai. Todos aqui, Senhor, estão em busca de um mesmo objetivo, Pai. Ser melhores cristãos, Senhor. Estar preparado para enfrentar as adversidades que querem nos tirar do caminho, Senhor, desse lar. Mas nós estamos caminhando, Senhor. Ajude a nós a entender que precisamos dar as mãos, Pai. E trazer aquele que porventura está precisando, Senhor, de um empurrãozinho, Pai. Senhor, ajuda, Pai, não deixe que nenhum de seus filhos, Pai, possa cair e se desviar nesse momento, Pai. Traga de volta aquele que necessita, Senhor, do Senhor. E ajude-nos, Senhor, para que possamos nos manter firmes nessa palavra, Senhor, firmes nesse caminho, Pai. Abençoa esse momento, Senhor, em Sua presença, que possamos, Senhor, nos esvaziar, Senhor, da carne, para que possamos ser cheios no Espírito, Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja em nosso meio e fale mais uma vez aos nossos corações. É o nosso desejo, Pai, e o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. Muito bom estar aqui, né? Irmão Tiago, boa tarde. Robério, bom estar contigo, com todos os irmãos, todos pela internet. É uma honra para nós poder participar. É muito bom, né? Companheirismo é isso, né? Ter né, fraternidade entre os irmãos. E hoje nós vamos ter um assunto importantíssimo. O irmão Tiago vai trazer para nós o vício nas tecnologias. O mundo que a gente vive hoje não tem como viver mais sem tecnologia, né? Agora, como que essa tecnologia age dentro de você, na sua vida, né? Como que ela influencia o seu dia, como que ela interfere na sua família, no seu futuro, no seu bem-estar, no seu humor, né? E a gente vai ter hoje também participando aqui o irmão David, o irmão Wandi, né? Irmão Wanderson. Vocês podem vir para cá, sentar, fica à vontade, tá bom? Nós vamos estar participando. E hoje eu vou ser também um convidado. Hoje o irmão Tiago vai estar tocando o assunto, eu vou estar aqui também participando, contribuindo. E eu tenho certeza que prestem bem atenção que isso é um assunto muito sério, é um assunto que tem afetado a todos nós e nós não fazemos ideia do que está por trás de tudo que está dentro na palma da nossa mão, tudo que está no nosso computador. Nós não fazemos ideia de como tudo isso funciona e como isso afeta as nossas vidas. Nós vamos ter hoje um trabalho muito, muito focado nisso e tenho certeza que vai ajudar a todos. Vamos ler, ficar de pé para ler aos Efésios capítulo 2. Aos Efésios capítulo 2, versículo 2, aos Efésios capítulo 2, versículo 2. Tem hino? Agora não, né? Tem um hino? Não, vamos ficar para o próximo que nosso tempo já está indo, tá bom? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deus abençoe, podeis assentar. Irmão Tiago. Amém. Essa escritura que o senhor leu, Efésios 2, verso 2, tratando aí do príncipe das potestades do ar,
Nós vivemos aqui no nosso plano natural humano em 4 dimensões, não é isso? Luz, matéria, tempo e espaço. E dentro deste espaço, todos nós estamos envolvidos, e nós sabemos que nesta 4ª dimensão, espaço, ela recebe influência da 5ª dimensão, não é isso? Então, tudo que há no espaço, então, às vezes você não pode ver, mas por meio de um receptor, uma antena, você consegue então captar sinais de outro lugar, de outro lado do mundo, não é isso? Pelos satélites, por ondas, e então a tecnologia está também dentro desta 4ª dimensão. Eu recebi isso aqui há muito tempo atrás. É uma entrevista de uma especialista que estuda sobre tecnologia, internet, como funcionam, como tudo isso acontece. E nós temos aqui 3 irmãos que são desta área em específico: o irmão David, ali no Cicobi, o irmão Anderson no MPU, o irmão Roberto, dentro do sua empresa, seu empreendedorismo, e tratam e trabalham com isso, e nós convidamos porque são da área e podem compartilhar um pouco. Marta Peirano, durante 30 anos, ela pesquisou, e foi feita então uma entrevista na BBC News, na Inglaterra, com esta espanhola. Foi ela quem descobriu, quando os hackers invadiram ali em Madrid, o sistema operacional de bancos, de governo. E vamos tentar desmistificar um pouco e esclarecer dentro disso. Eu gostei muito desta entrevista e vamos compartilhar aqui algumas perguntas. E a primeira pergunta, e aí vocês podem ficar em pé e chegar e comentar, é esta aqui: os maiores cérebros do mundo trabalham para sugar nossa vida? O que vocês pensam sobre isso? Ela dá uma resposta e depois o irmão David é o primeiro a comentar. Todos os aplicativos, é a resposta dela, existentes, são baseados no design mais viciante que se tem notícia. Todos os aplicativos, que hoje nós temos acesso a tantos na palma da mão, não é isso? Uma espécie de caça-níquel que faz o sistema produzir o maior número possível de pequenos eventos inesperados no menor tempo possível. Na indústria de jogos, isso é chamado de frequência de eventos. Quanto maior a frequência, mais rápido você fica viciado, pois é uma sequência de dopamina. Toda vez que há um evento, você recebe uma injeção de dopamina. Quanto mais eventos encaixados em 1 hora, mais você fica viciado. Então, vamos partir deste ponto. Todos estes aplicativos, existem neles estas injeções de dopamina, sensação de prazer. Dopamina é um hormônio que te dá sensação de prazer. Mas vamos lá, irmão David comentando sobre isso. Boa tarde com Jesus. Como o irmão Tiago começou a explicação no início, né? Eu venho da área de tecnologia. Então, falando os maiores cérebros do mundo trabalham para sugar a nossa vida, às vezes a gente esquece que quando a gente está falando de uma rede social, a gente está falando de uma empresa, né? E essa empresa tem custo, né? Uma empresa que está rodando muito dinheiro. Só que quando a gente instala esse aplicativo no celular, a gente não paga nada, né? Então, mas como é que essa empresa funciona? Como é que ela consegue dinheiro para se manter e ter proporções globais, né? Essas empresas, elas geralmente, empresas de redes sociais, elas ficam no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e custam bilhões de dólares. Bilhões, inclusive elas estão na Bolsa de Valores. Como é que elas conseguem se manter esse dinheiro, né? Então, assim, e a gente não paga, né? Então, assim, eles criam ferramentas, criam
algoritmos capazes de acertar determinado público em específico, né? E as pessoas vão instalando os aplicativos de graça, e eles criam esses aplicativos de forma um design tão bonito, com cores que chamam a atenção, né? Por isso que as crianças ficam, quando elas pegam um celular, elas ficam tão quietinhas, né? Ficam ali atentas, mexendo no celular. Isso faz parte até dessa injeção de dopamina que os aplicativos fazem. Então, só que assim, essas empresas, na verdade, elas estão interessadas em dinheiro. Não é proporcionar às pessoas só, eu vou conversar com um fulano. Não, eu vou só tirar uma foto e postar, né? Ou vou só comentar uma foto. Não. Eles estão fazendo de uma forma de prender você. Por quê? Porque se nós não estamos pagando por produto, quer dizer que nós é que somos os produtos. Eles estão vendendo a gente, vendendo as pessoas para anunciantes, que postam, que colocam sua marca lá, colocam o seu produto lá, e é muito assertivo também, né, irmão Tiago? Então, assim, eles não vão te oferecer um carro se você não estiver pesquisando por um carro antes, se você já não estiver interessado, pesquisado. Às vezes, uma simples foto que você olha, você ficou ali muito mais tempo olhando aquela foto de um carro, ele já vai construindo ali, o algoritmo vai construindo a gente chama de avatar, né? Um perfil, né? Seu. E aí esse aplicativo vai ficando cada vez mais assertivo em relação a nós. Então eles passam a nos conhecer. No nosso dia a dia, o que a gente faz, às vezes onde a gente está, qual é a nossa agenda, né, irmão? Então, o aplicativo ele vai te conhecendo, acho que às vezes ele conhece mais a gente que nós mesmos. Às vezes a gente faz as coisas no automático e não tem aquela consciência do que a gente está fazendo, e o aplicativo sabe que você olhou tal coisa, assistiu tal vídeo, passou uma foto, você ficou mais tempo naquela foto, né? Então, a partir daí, eles conseguem trazer conceitos de psicologia para prender as pessoas, porque elas disputam sua atenção. O Facebook disputa com outras redes sociais, vamos dizer, hoje as duas grandes, Facebook e Google, né? Facebook tem Instagram, tem outras redes, o Google tem o YouTube, e elas disputam a sua atenção a fim de que consigam anunciar o máximo possível de produtos para os anunciantes, e assim elas vão rendendo, né? Vão se tornando rentáveis. Elas querem prender sua atenção nelas. Isso. E elas descobrem a página que você gosta mais de ver. Por exemplo, eu gosto de ver página de William Branham, que fala de William Branham. Aí no meu celular enche de coisas de William Branham. Você gosta de ver carro. Aí eles mandam para você tudo que se fala sobre carro. Elas descobrem o seu gosto. Os jovens, se não tiver temor de Deus, gostam de pornografia. Aí ela manda tudo quanto é pornografia para o seu celular, que sabe que você gosta daquilo. E te inferniza, aquilo enche, não é? Você é o produto que elas têm para consumir o produto delas, né? Bom, Anderson. Boa tarde, com Jesus. Entrando mais nessa questão de dados, e aí vem a pergunta, como é que esses aplicativos, esses sites sabem tanto de nós, sendo que nós nunca fomos perguntados, né? E aí a questão é, cada coisa que você faz na internet é rastreável. Então, se você faz uma compra na internet, existe um código que o dono do site colocou ali para rastrear. Isso é normal do mercado, já existe há vários anos. Então, quando você faz uma compra, quando você utiliza o GPS do seu celular, tudo isso ele vai juntando num grande banco de dados e ele cruza informações. Então, ele consegue cruzar os dados e chegar a uma conclusão de quem é você, quais são os seus interesses, aquilo que você mais gosta, aquilo que você não gosta.
Porque essas redes sociais e sites também, eles ganham dinheiro como? Com anúncios, né? Anunciantes pagam para aparecer ali. Muitos de vocês já viram isso no YouTube, no Facebook, Instagram. Mas aí como é que eles vão trazer os anúncios mais certos para cada pessoa? São milhares de pessoas. Como é que eles vão trazer isso? Eles precisam de dados. Eles precisam cruzar os dados, dizer que fulano gosta disso. Então, eu vou mostrar o anúncio para essa pessoa, porque vai ser mais relevante. E com isso, ele dá lucro para o anunciante e para a plataforma. Como o David disse, várias coisas que a gente usa grátis na internet, às vezes a gente está usando, mas achando que é grátis, né? Mas a gente quer o produto. E, provavelmente vai ter algum anunciante ali comprando dados. E é dessa forma que eles fazem o cruzamento. Cada site que você acessa, isso falando de sites, né? Dentro das redes sociais, cada postagem que você faz e você curte, né? E aquilo ali vai alimentando um sistema, uma inteligência artificial, que é o algoritmo, que vai coletando dados de milhares de pessoas. Eles categorizam você em determinados interesses para que os anunciantes consigam te encontrar. É dessa maneira que eles encontram dados. E é por isso a importância de vocês saberem e ficarem alertos do tempo que vocês ficam na internet, do tempo que você acessa um site e tal. Eles rastreiam tudo. Quanto mais tempo você ficar, mais dados ele tem sobre você. E é importante esclarecer que dados que a gente fala não é dados pessoais, CPF, RG. Isso para eles não é tão importante. O que importa para eles é dados de consumo, comportamento. Ou seja, aquilo que eu faço na internet, os vídeos que eu assisto, o tempo que eu passo naquela rede social, isso tudo vai para um grande banco de dados, onde eles fazem o cruzamento das informações para ter onde mostrar anúncios. Verdade. Dentro da pergunta, os maiores cérebros do mundo trabalham para sugar a nossa vida, né? Aí você pensa, uma árvore, ela vale mais cortada ou em pé? O valor da árvore é morta, né? Como um móvel que vai lá e gera dinheiro. A baleia, ela vale nadando no oceano ou ela morta com seu óleo, né? Com tudo aquilo que ela oferece para o mercado? Ela vale morta. E você, está valendo mais? Você dando a sua vida ou doando a sua vida para isso? Aí muita gente fala que a internet e as redes sociais são ferramentas de tecnologia que trazem benefícios. Elas realmente têm o seu lado de ferramentas. Mas vamos pensar como ferramenta que traz benefício. A bicicleta ela é uma ferramenta que traz um benefício. Você monta na bicicleta, você pedala, você consegue se locomover mais rápido. Agora, se você não usa a bicicleta por 1, 2, 3 dias, 4 dias, o que ela vai fazer com você? Nada. Pensa nas ferramentas que você utiliza, chave, carro. Se você não usa essa ferramenta, o que essa ferramenta faz com você? Nada, porque a ferramenta, ela não espera nada de você em troca. E as redes sociais e esses programas, ele espera de você algo em troca. Se você passa muito tempo sem utilizar, o que vai acontecer com você? Começa a chegar as notificações. E se você já usou alguma rede social, uma notificação interessante que chega tal pessoa, um amigo seu, te marcou em uma foto. Mas eles mandam a foto naquela mesma mensagem para você, eles não mandam a foto. Porque não é interesse deles fazer com que você só veja a foto. É interesse deles fazer com que vocês consumam o produto que ele quer vender, direcionado, como o irmão David, irmão Anderson colocou, direcionado para aprender e tomar a sua vida para eles. Então não é só uma ferramenta. Existem todos os benefícios. Através da internet, a gente pode prever salvar vidas, transplantes de coração, reaproximar pessoas, mas ela não é só uma ferramenta. Ela é algo muito além do que isso. E as grandes mentes, os grandes cérebros que trabalham por trás de tudo, trabalham para sugar a sua vida. E mais uma vez, a baleia ela vale mais morta do que viva. E se você não está pagando por isso, você é o produto. Acho que ficou muito frisado, você é o produto e como então como eu estou, na verdade, me vendendo, não é isso? Talvez barato demais até às vezes. Foi feita uma outra pergunta para ela. Os adultos podem entender isso, mas o que acontece com as crianças que apresentam sintomas de abstinência
Crianças que apresentam sintoma de abstinência quando não estão conectadas ao Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok e por aí vai. O que acontece com estas crianças? As redes sociais são como máquinas caça-níqueis. Isso é a resposta dela. Quantificadas na forma de curtidas, corações, quantas pessoas viram seu post. Então, dentro disso que nós ouvimos, estes cérebros do mundo, eles desenvolvem os aplicativos e você começa a ser induzido a isto. Não é que você realmente queira postar aquilo ou expor aquilo, mas é para... Como que a comunidade está me vendo? Como que o meu meio está me vendo? Nossa, quantas visualizações eu recebi. E nós vamos fazendo isso, às vezes, quase que inconscientemente. Aí, justamente, aí a sensação de prazer a curto prazo, esse hormônio chamado dopamina, você vai fazendo isso e não vai percebendo e já está envolvido dentro deste sistema. E na parte espiritual, aí está a importância de estarmos familiarizados com a palavra e sabermos com o que nós temos que nos alimentar realmente. A tecnologia tem a sua parte, os irmãos estão expondo. Mas e o outro lado? Não é isso? Porque se não nos preenchermos com o que nós temos recebido aqui de público, vamos ser preenchidos de outra coisa. Porque o nosso tempo jamais fica vago, não é? E a ociosidade, ela traz isso. Deixa eu só concluir aqui com a resposta. Quando essa aceitação, ela é completamente ilusória. Ele me aceitou ou não aceitou? Eu fiz um pedido de amizade para ele me aceitou ou não? As empresas conseguiram quantificar essa avaliação e transformá-la em uma injeção de dopamina. As crianças ficam viciadas mais rápido do que qualquer um. E não é que elas não tenham força de vontade, é que elas nem entendem porque isso pode ser ruim. Não deixamos nossos filhos beberem Coca-Cola e comer balas porque sabemos que o açúcar é prejudicial. Mas damos as telas para serem entretidos, porque dessa forma não precisamos interagir com eles. Aí a revista fez mais uma pergunta. E o que nós podemos fazer? Interagir. Uma criança criança que não tem uma tela fica entediada. E uma criança entediada pode ser irritante. Se você não estiver disposto a interagir com ela, porque talvez você prefira estar fazendo outras coisas. Olhando sua própria tela, por exemplo, será que os pais então estão olhando a sua própria tela? Vemos famílias inteiras ligadas ao celular. E o que está acontecendo é que cada um está administrando o seu próprio vício. Todo mundo sabe que os jogos de azar são ruins, que a heroína é ruim, mas o Twitter, o Facebook, não, porque eles também se tornaram ferramentas, irmão Robério, de produtividade. Então, eu que sou jornalista, ela falando dela, né? Quando eu entro no Twitter é porque eu preciso me informar. A cabeleireira no Instagram estará assistindo a um tutorial. Há uma desculpa para todos. O vício é o mesmo, mas cada um administra de maneira diferente. E dizemos a nós mesmos que não é um vício, mas que estamos atualizados e mais produtivos. Quando na verdade é o contrário. Quem começa? Produtivo em quê? Em destruição, né? Baleia morta vale mais. Produtivo em assassinar a nós mesmos. Bom, David. Irmão Tiago, o senhor comentou sobre as máquinas caça-níqueis, né? É uma coisa que a maioria das pessoas não percebem, né? Porque assim, a máquina caça-níquel, ela é o seguinte, você puxa uma alavanca, né? E vem aquela informação, aquela poça, né? Se formar igual, você ganha o dinheiro. E ali o teu cérebro recebe essa injeção de dopamina, porque você não sabe o que vai vir, se você vai acertar ou não. E as redes sociais, atualmente, elas estão da mesma forma. Existe a gente chama de scroll infinito, que é descer, né? Você desce a tela e ele já atualiza. É o mesmo conceito da máquina caça-níquel.
Você atualiza a tela, toda vez que você atualiza, vem uma informação nova. E se eu faço isso no meu celular e pego o celular de outra pessoa, não é a mesma coisa. Também vai ter outras informações e que são mais voltadas para o perfil dela, que é o que é mais parecido com o que ela vê no dia a dia, com o que ela gasta tempo. Eu tive pesquisando, né, na psicologia tem um termo que chama reforço intermitente positivo, que a gente acaba se tornando tão viciado e aquilo fica inconsciente na gente. Essa psicologia, o intuito dela é entrar lá no seu tronco cerebral, colocar aquela informação ali, e aí você vê um celular em cima da mesa e você não dá conta, você tem que pegar, tem que ver, será que tem alguma coisa? E atualiza. E enquanto isso, no meio de alguma coisa, tem um anúncio lá, sempre vai ter. Ô Anderson. Só para pontuar, no desenvolvimento desses aplicativos e sites, eles utilizam da psicologia para ganhar mais atenção. Então, quando o irmão David falou do scroll ali, de você arrastar a tela, e nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer conquistas, né? Nós queremos conquistar. Então, eles trouxeram isso para dentro da tecnologia. Então, por isso que o jogo é muito viciante, porque eles dão micro recompensas ali, e aquilo vai trazendo mais motivação para a pessoa ficar ali. Então, é uma fase que você passa, no aplicativo é um like que você ganha, no YouTube é uma view que você ganha. Então, isso acaba trazendo na pessoa o senso, eu estou conquistando alguma coisa, eu vou continuar aqui, vou continuar. Então, isso vai prendendo cada vez mais as pessoas nessas plataformas por esse senso que eles trouxeram da psicologia, de que as pessoas gostam de conquistar, né? E trazer isso para micro recompensas dentro desses aplicativos. E o diabo está por detrás disso tudo, para tomar seu tempo. Aí você não tem tempo para a Bíblia, para a mensagem, para Deus de jeito nenhum. Agora, às vezes você pergunta, né, como que isso acontece? Como que eles fazem isso, né? Como é que eles sabem? Muita gente já deve ter tido a experiência de buscar uma passagem de avião no site de busca, ou fazer uma busca por um tênis. De repente, toda página que você entra, está lá o tênis que você pesquisou anunciando para você. Parece que todo mundo agora sabe que você quer ir lá para o Nordeste, quer viajar para a Europa, quer ir para o Sul, não é? Então, assim, você fica, gente, como é que eu sabe que aqui no site não tem nada a ver com o outro, sabe que eu pesquisei na outra, né? Todo lugar que você entra, como o irmão David... Você pesquisa um site e, de repente, aparece tantos outros oferecendo passagem para você. Aparece passagem para você. Olha. Existe uma coisa, quando você está na internet, você vai recebendo carimbos. Recentemente mudou a lei um pouco. E agora eu acho que todos vocês, quando entram na internet, tem um negócio de aceitar cookies lá. Muitas vezes a gente já até viu aqui, né? Você entra na internet, aceita o cookie. Muitas vezes, se você não aceitar, você nem usa o conteúdo deles. Então, você não tem nem muita opção quanto a isso. Ou você aceita ou você não usa. Então, você acaba aceitando. E muita gente não sabe nem o que é isso, né? Porque ninguém vai ler as letras miúdas. Os cookies é como se fosse carimbo. Toda vez que você consome um conteúdo na internet, você recebe um carimbo. Pesquisa tênis, pesquisou passagem. E todas as outras tecnologias conseguem, quando te vê, saber qual é o conteúdo que você consome. Consegue identificar exatamente quem você é. Então, quando ela vai te oferecer uma propaganda, ela não vai te oferecer cavalo. Ela sabe que você está querendo viajar, ela vai te oferecer passagem. Ela vai te oferecer o tênis. Se você consome conteúdo pornográfico, ela vai te oferecer conteúdo dessa linha. Então, ela te conhece. Ela sabe mais, como o irmão David colocou, mais de você do que você mesmo, muitas vezes. Então, todos os lugares, e aí a gente às vezes se engana. O nosso celularzinho, aquele microfone, ele escuta a gente. A gente estava preparando um trabalho aqui, você lembra? E meu telefone achou que eu estava falando com ele. Do nada começou a responder as coisas, estava bloqueado. Então, esses aplicativos que a gente tem, eles capturam todo tipo de dado que você tem. Se você começa a falar, quem usa o Instagram, tem um lugar no Instagram que mostra o conteúdo que você mais viu. Tem um jornalista que explica, que acontece com todo mundo. Ele comentou que queria comprar um carro novo. De repente, ele entrou lá, estava um monte de foto de carro novo, e ele nem usou o celular. Então, se você perceber, às vezes, só o fato de você falar muito de um assunto faz com que os aplicativos entendam o que você precisa e te traga o conteúdo para te tornar viciante. Agora, olha que interessante, né? O irmão Tiago falou, provoca abstinência. O que é que provoca abstinência? Droga, né? Droga provoca abstinência. Se uma rede social
provoca abstinência. Será que isso faz bem, só bem, ou faz mal? Meu irmão Tiago. Amém. Vamos para mais uma pergunta. E esta eu acho que é muito importante, a terceira aí, porque talvez a gente pensa que a resposta mais rápida seria sim, não é? Poderíamos nos caracterizar como viciados em tecnologia? Sim ou não, da igreja? Quem acha que é sim, levanta a mão. Vocês ouviram? Vou repetir de novo. Poderíamos nos caracterizar como viciados em tecnologia? Então, depois de já ter ouvido tudo isso que os irmãos falaram, sim ou não? Sim. Hein? A maioria, né? Ela então diz, não. Não somos viciados em tecnologia. Somos viciados em injeções de dopamina que certas tecnologias incluíram em suas plataformas. Isso não é por acaso, é deliberado, ou seja, é por vontade própria, é direcionado. Ela diz assim, há um homem ensinando em Stanford, é uma universidade lá na Inglaterra, aqueles que criam startups para gerar esse tipo de dependência. Existem consultores no mundo que vão às empresas para explicar como provocá-la. A economia da atenção usa o vício para otimizar o tempo que gastamos nas frentes das telas. Consultores, gênios, pagos, instruídos para isso, para como chegar e criar ali um design diferente. Então a cor tem que ser amarela, a cor tem que ser vermelha. Porque se eu estou oferecendo, por exemplo, um produto de alimentação, normalmente tem amarelo e tem vermelho, cores quentes que provocam sede e que provocam fome. Vocês já prestaram atenção nisso, né? Que as cores elas vão variando e tudo aquilo tem um sentido. O desenho, a cor, a forma, o horário, o local, a rede social. E então, dentro disso aí, eu quero falar menos e vocês mais. Bom David? Irmão Tiago, existe até uma brincadeira no mundo da tecnologia que é uma coincidência, na verdade, né? Nós da tecnologia chamamos quem usa qualquer software, qualquer aplicativo de tecnologia, a gente chama de usuário de alguma ferramenta. E no mundo das drogas é do mesmo jeito, né? Usuário de drogas. Infelizmente, eles criam essas ferramentas para disputar atenção, e o que eles estão querendo ali é aumentar o engajamento, né? Eles têm essas metas de aumento de engajamento, meta de crescimento. E assim, a meta de engajamento geralmente é assim. Essas ferramentas que tem, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, para marcar uma pessoa, o curtir, nada disso é por acaso, tá? Existe um porquê. É justamente para aprender mesmo, para colher uma informação, colher um dado, o que você faz, o que você gosta ou não. Então, até, por exemplo, eles têm os emoticons, né? O coraçãozinho, a carinha feliz. O autocompletar, às vezes você está escrevendo um texto e ele já completa para você. Tem isso. Então, assim, tudo isso é para tentar te prender a sua atenção. É isso que eles querem, é disputar a sua atenção. Essa é a meta de engajamento. Quanto mais tempo você fica na rede social, mais você está enganjado e mais você está vendo ali alguma coisa que eles querem que você veja. Junto com isso tem a meta de crescimento. A meta de crescimento é justamente quando você marca alguém. Então já são duas pessoas ali que estão na rede social. E ela marca outra pessoa, e ela marca outra, e vai marcando, e vai crescendo, e vai aumentando. E mais gente vai acessando aquela rede social, vai vendo aquela foto, vai compartilhando. E assim a rede social ela consegue oferecer mais produtos, oferecer mais anúncios
e você às vezes não vê e ela está ganhando com isso. Por isso, irmão David, que no nossa página, foi falado hoje de manhã, que se você ativar o sininho, você atinge outras pessoas para assistir nossa página. Não é mais ou menos isso? Isso. O algoritmo, às vezes, ele não entende que a gente assiste só tabernáculo. Ele vê que é um conteúdo religioso. Certo. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque ele pode oferecer conteúdo de uma doutrina errada. Também. Porque ele acha que é conteúdo religioso. O William Branham vende tudo que fala. Vai vir tudo, vai vir todo o conteúdo. Então, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Como divulgar só nossa página, alcançar mais usuários da nossa página? Clica lá, foi falado hoje? O joinha quer dizer que nós que estamos assistindo estamos gostando, então ele vai oferecer mais parecido com aquilo que a gente curtiu, né? Que deu joinha. Mas atinge outros clicando lá no joinha? O botão compartilhar é o que atinge outros. Você pôr lá no compartilhar. Tem um botão compartilhar. Esse atinge aqueles que são amigos que estão interligados na sua rede social. Vai acionar eles. Isso. Que é o meio, quero saber o meio de nós evangelizar com a nossa página. Quando você abre, aperta lá o compartilhar. Isso. Aí você incentiva outros a assistirem. Isso. Aí você compartilha aquele conteúdo específico, né? Você se torna um missionário da nossa página fazendo isto. Isso. Usando para o lado bom, né? A tecnologia é isso. Então, ela é igual um carro. Um carro, depois que criaram o carro, a gente viaja muitos quilômetros, né? Que antes não era possível. Mas também pode ser uma arma. Você pode atropelar uma pessoa. Da ciência do bem e do mal. Isso. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. São ferramentas boas, mas elas têm efeitos colaterais. E esse cuidado a gente tem que ter um discernimento muito grande, porque é inconsciente que acontecem as coisas dentro da ferramenta, dentro da tecnologia. A gente às vezes não percebe. Irmão Anderson, o senhor vai falar aí, essa que ela colocou aqui, que não somos viciados em tecnologia, mas em injeções de dopamina, porque às vezes nós pensamos, eu sou viciado em Facebook ou em Instagram, mas hoje é o que está em voga, correto? Anteriormente, Orkut, Messenger, MSN, e quanto vai passando o tempo, não é o nome em específico que nos tornamos dependentes, mas é dessa injeção de dopamina que está por detrás, que nós já aprendemos aqui muito sobre essas mensagens subliminar, não é? Você não consegue entender a olho nu, mas aquilo o seu subconsciente consegue captar, como eles fizeram já uma vez uma pesquisa daquelas pessoas que assistiam filme, e lá embaixo aparecia beba Coca-Cola, e quando elas saíam de assistir aquele filme, estava todo mundo morrendo de sede, querendo tomar Coca-Cola. A mensagem era jogada de vez em quando, lá embaixinho, bem pequenininho, e tudo com um objetivo, de chamar a sua atenção, essas mensagens subliminar. Continua. Mas a grosso modo, é viciar em rede social, não é? A grosso modo. Sim, mas não é apenas isso que ela está querendo dizer, né? Porque quando a gente acessa essas redes sociais, ela não é apenas uma rede social, mas ela te traz essas sensações de prazer a curto prazo do que está envolvido no Facebook. Quantas curtidas eu tive, eu tenho que olhar. Talvez a gente até acabou de olhar e você vai lá e olha de novo. Porque ela ativa a sua dopamina. Isso. E ativando faz você viciar naquilo. Isso. É igual o álcool. Ativa a dopamina quando você toma bebida alcoólica e faz você viciar no álcool. E se torna um viciado naquilo. Isso. Por causa da dopamina. Isso. Bom, Anderson. É exatamente isso. Quando você entra numa rede social ou usa uma tecnologia, ela foi preparada ali para te chamar a atenção, né? Ela foi criada para resolver um problema ou para dar lucro para alguma empresa, mas ela foi criada justamente para te prender a atenção. Então, exatamente, não só as redes sociais, mas, por exemplo, por isso que existem muitos viciados em jogos, né? Jogos eletrônicos. Porque te dá dopamina, né? É um outro setor que não redes sociais, mas que também te traz vício, né? Porque aquilo te injeta dopamina no seu corpo. E falando sobre esse assunto do YouTube, só para complementar a informação que o David passou, quando você coloca um vídeo no YouTube, o YouTube não sabe
do que se trata aquele vídeo. Então, qual é a forma que ele usa para saber se aquele vídeo é bom ou não? Tira a máscara que você expressa melhor. Nós entendemos melhor. Isso. Então, quando um vídeo é postado no YouTube, o YouTube ele não sabe se aquele vídeo é bom. E qual que é o primeiro intuito que ele tem, que nós já falamos, que é manter as pessoas dentro da rede social. Então, se ele quer manter as pessoas dentro da rede social, ele precisa apresentar o melhor conteúdo para essas pessoas. Sim. E aí, como é que ele descobre qual é o melhor conteúdo para essas pessoas? Nos mesmos momentos ali, quando você posta um vídeo e você faz um trabalho na internet, ele analisa os joinhas, né, os likes do vídeo e se tem muita gente assistindo. Então, por isso que é importante divulgar o trabalho da igreja, porque isso vai ensinar o algoritmo do YouTube que aquele vídeo é bom. E aí ele vai distribuir para mais e mais pessoas dentro daquele contexto. Eu quero que vocês batam nessa tecla. Que o meu slogan, ontem nós tivemos reunião com os obreiros, eu bati forte nisto. O meu slogan para todos vocês é este: ajude-me a pregar essa mensagem. Ajude-me a divulgar essa mensagem. Repita de novo, como ajudar? É apertar o joinha, como é que é? Isso, ali embaixo do joinha vídeo do é um YouTube, dedinho que está assim, né? tem um Você aperta naquele dedinho lá. Aí Isso. você está incentivando outros, aquilo vai para outros. Aquele lá na tela que está mostrando lá, vai se inscrever. Ah lá, aquele dedinho azul. Isso. Porque o algoritmo ele funciona como uma inteligência artificial. Então ele não sabe que aquele vídeo é bom no primeiro momento. E como é que a gente pode ensinar ele que aquele vídeo é bom? É dando o like, compartilhando, assistindo, porque isso o YouTube vai entender que aquele vídeo é bom e vai impulsionar para outras pessoas. Esse vídeo aqui tem uma boa taxa de engajamento, como o David falou. Esse vídeo aqui está tendo uma boa recepção. Então, ele vai encaminhar para mais pessoas, porque parte do princípio de que ele só vai recomendar conteúdos bons para as pessoas ficarem ali na rede social, né? No caso, YouTube. Roberto. Muito bem, irmão, antes colocado. Aí aqui, anotei aqui, o que você está consumindo na internet influencia diretamente em que você está se tornando. Se você busca e usa essa ciência apenas para o bem, para o que edifica, você está andando com sábios. Mas se o seu tempo é gasto com tolices, então você está correndo o risco de padecer juntamente com aqueles e sofrer o dano, né? Provérbios 13:20 fala sobre isso. E é aquele negócio, né? Uma das coisas, e eu vou falar, e aí vocês vão se identificar, que dizem que 80%, até mais das pessoas, acordam de manhã e antes de fazer qualquer coisa, olha o celular. Né? O que libera a dopamina e o que libera, que faz com que, muitas vezes você entra para ver uma mensagem de um familiar. Você entra para ver um familiar, a foto de um casamento de um amigo seu, não tem mal nisso, você foi ver a foto. Mas eles já conhecem você. De repente você se pega há horas vendo outros conteúdos que não tem nada a ver com aquilo que você entrou. Então ele tomou o seu tempo. E eles falam que é o vórtice, né? Que é como se fosse aquele ciclo vicioso. Você entra por um detalhe e ele te suga para o meio disso tudo. E você perde seu tempo, perde sua vida, seu dia ali. As crianças hoje não conseguem mais se concentrar em estudar. O maior conselho que as escolas hoje dão para os jovens estudar é: desativa o WhatsApp. Coloca no modo avião, porque aquele barulhinho de chegou uma mensagem, você fica doido para ver quem mandou uma mensagem para você, para ver o que está acontecendo. Aí já vem na sua cabeça, e se for urgente? Quando você tenta resistir, vem aquela vozinha, e se for urgente? Alguém querendo. Gente, se for urgente, liga, né? Então, assim... Isso, se for urgente, liga. Então, assim, se você deixa aquelas notificações, ela vai te atrair, vai te sugar. Um primeiro conselho, a gente vai falar daqui a pouco, eu dou o conselho daqui a pouco. Vamos para o próximo item, que é muito importante esse próximo item. Ela diz aqui, isso também, foi feita a pergunta para ela. Peirano, isso também acontece com a comida, certo? Somos manipulados por cheiro, ingredientes, e nos culpamos por falta de vontade e autocontrole na dieta, por exemplo. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo comer de uma maneira mais moderada. O que ela responde? É quase um ciclo de abuso, porque a empresa, qualquer uma, contrata 150 gênios para criar um produto que gera dependência instantânea.
Então, antes de um produto ser lançado no mercado, há estudos e mais estudos, então ela vai lá e contrata 150 gênios. Seu cérebro é manipulado para que a combinação exata de gordura, açúcar e sal gere uma sensação boa. Mas como isso, essa combinação não nutre o corpo, a fome nunca passa. E você experimenta um tipo de curto-circuito. Seu cérebro está pedindo mais porque é gostoso, mas o resto do seu corpo diz que está com fome. Como no anúncio da Pringles, é uma empresa de salgados. Então ela diz o que no anúncio? Depois que você abre, não consegue parar. O que é absolutamente verdade, porque abre um pote até que eu coma inteiro, eu não consigo pensar em outra coisa. Então dizem, bem, isso é porque você é um glutão, pecado da gula. Como você não sabe se controlar, eu vou vender um produto que você pode comer e não fará engordar. Iogurtes light, Coca-Cola sem açúcar. E a culpa faz parte desse processo. No momento, no Vale do Silício, muitas pessoas estão fazendo aplicativos para que você gaste muito menos tempo neles e chame mais a sua atenção. Irmão Tiago, o senhor falou aqui, somos manipulados por cheiros, ingredientes, é parte da pergunta, né? Eu acho que a gente pode levar em consideração aqui que, às vezes, a rede social, ela pode manipular as pessoas, porque toda vez que você atualiza ali, ela te dá um conteúdo que ela acha que é interessante para você. Um grande exemplo que a gente pode dar com isso, por exemplo, é a polarização que a gente vê hoje no mundo. Ou você é isso ou é aquilo. Aconteceu muito isso com o meio político, né, por exemplo. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Ou você agora não tem bom senso. Por exemplo, às vezes acontece do algoritmo confundir, coloca um videozinho ali diferente e você vai lá e clica para ver. A partir daquele vídeo, agora ele vai entender que você gostou e vai começar a propagar mais vídeos parecidos com aquele. Então, se você viu um vídeo, por exemplo, estou dando exemplo da política, né? Se você viu um vídeo de política daquele tipo de política, aquele cunho de política, agora ele vai mostrar vários outros, de outras pessoas diferentes, até extremistas, que vai acabar influenciando aquela sua opinião que antes você não tinha. Então, a rede social te manipulou no final. Um tempo atrás tinha um perigo, né? Um grupo terrorista, o Estado Islâmico, né? Que a gente ouviu falar muito. Esse grupo, ele recrutava as pessoas através das redes sociais, principalmente do Facebook. Ele ali pregava doutrinas, pregava ali o que ele chama de ético, aquilo que ele defende. As pessoas iam assistindo, aquilo ia entrando na cabeça dos jovens. E aí, no final, eles conseguiam recrutar aquela pessoa e cometiam um ato terrorista em outro país, do outro lado do mundo, uma pessoa que nem era do Oriente Médio, por exemplo, e depois eles mandavam um vídeo reivindicando aquele ato terrorista. Para a gente ver a gravidade do que pode acontecer se a gente se deixar influenciar por essas redes sociais. Quando a gente vê um conteúdo da igreja, um conteúdo cristão, um hino, uma pregação, e a gente evita esse outro tipo de conteúdo, a gente não clica nele, até passar mais rápido, né? Porque às vezes a gente olha e ele já sabe que você está ali olhando mais tempo naquele lugar ali. Então, aquilo acaba te trazendo mais vídeos da igreja, ou mais hinos, ou mais conteúdo mais parecido, porque ele vai aprendendo, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem que tomar esse cuidado. Anderson. Falando nessa questão de manipulação, nós falamos sobre o uso de dados para anunciantes, né, que dão lucro para essas empresas. Porém, imagine a quantidade de dados que essas empresas possuem. Facebook, e Facebook, a empresa Facebook é dona do WhatsApp, Instagram e outras ferramentas. Imagine o poder que eles têm na mão para, de repente, influenciar até uma eleição presidencial.
E isso foi debate, inclusive, em parlamentos americanos, aqui no Brasil também já há discussões nesse respeito, na questão de o poder que está nas mãos dessas redes sociais. Nós falamos sobre os dados para anunciantes, porém, esses dados que eles têm também podem ser usados para manipular as pessoas. E eles foram duramente criticados, eles sofrem processos atualmente contra isso. E aí foi então que eles criaram ferramentas para evitar a disseminação de fake news, porque a fake news acontece exatamente assim. Às vezes não é um conteúdo que é verdade, mas muitas pessoas deram like, compartilharam, visualizaram, e o algoritmo por si só, que é uma inteligência artificial, entendeu que aquele conteúdo é bom e vai passar para mais pessoas ainda. Então, a importância de você não dar o like nesse tipo de conteúdo. Eles já criaram ferramentas para evitar a disseminação disso, mas porque eles entendem o poder que, por exemplo, uma informação errada tem. Pode acabar com a vida de uma pessoa, pode influenciar a vida de uma pessoa, na verdade, né? E quanto mais a fé, mudar a fé, é por isso que não só de você seguir um influencer que eles falam, né, na internet é perigoso, mas também de você estar ali compartilhando, gostando desse tipo de conteúdo, aquilo por si só vai te manipular, porque ele vai trazer mais conteúdos relacionados àquilo aí. Roberto. É exatamente isso. Nesse tema, depois eu já entrando na segunda, né, seu irmão vai ler, mas eu gostei disso aqui, a fome nunca acaba, né? Quando você está com fome, você sente um cheiro de um churrasco, quem gosta de churrasco, né, com pizza, quem gosta de pizza, você fica doido para comer logo, né? Cadê o garçom com a pizza? Fica até bravo quando demora. E a mesma coisa, o seu corpo, ele fica com aquela dependência de usar a rede social. A diferença é que quando você come, você se satisfaz, acabou. E a rede social é uma fome que nunca acaba, né? Essa fome que a gente tem que ter cuidado. Irmão Roberto e vocês, o irmão Anderson tocou mais nisso aí, sobre esta dependência, e isto é um fato, irmão Anderson. Recentemente, o irmão pediu para que eu orasse por um jovem que trabalha, a mãe desse jovem trabalha com ele. E aí eu fui lá na casa, eu falei, não, tudo bem, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, antes de fazer a oração, eu comecei a conversar com o rapaz, ele não congrega aqui com a gente, mas eu disse assim, o que você faz durante o seu dia? Os pais são separados, não, minha mãe sai cedo para trabalhar e só volta à tarde. Aí eu disse, tá, e o que você faz durante o dia? Não, eu estudo. Falei, que canal você visita no YouTube? O que você faz nas redes sociais? Então começou a falar, que ele começou a ver coisas e tudo. Eu fui perguntando quais são os tipos de vídeo, porque eu gostava muito de ler a Bíblia, mas aí eu comecei a ler e a assistir e foram me ensinando que não é bem assim que são as coisas, e aí eu comecei a ver alguns animais e eu começava a sonhar com aquilo e ver aquilo. O senhor pode comentar mais um pouquinho, irmão? Esse sentido de até poder mudar bons princípios. Quando o teu pai, moça, rapaz, diz, deixa o celular, ou então vai estudar, é porque talvez você não está percebendo ali naquele instante, mas está mandando informações ao seu consciente para tentar deturpar princípios, não é? Valores que a mensagem, que a Bíblia, que seu pai, rapaz, moça, introduziu em você. Comenta mais um pouco sobre isso, irmão. A gente parte do pressuposto que é uma inteligência artificial, um algoritmo é isso. Então ela não tem sentimentos. Ela não pensa assim, isso aqui vai prejudicar essa pessoa. Não. Para ela quer divulgar tanto quanto puder para atingir mais pessoas. Então ela não, e muitas das vezes o conteúdo é ruim. Então, por exemplo, se um jovem ele começa a consumir esse tipo de conteúdo, um conteúdo duvidoso, a ferramenta ela não sabe que aquele conteúdo é duvidoso para aquela pessoa. Então ela vai mandar cada vez mais, fulano de tal gosta disso, então vou mandar, porque eu quero manter ele ali dentro. E aí isso tudo vai só se aprofundando mais. E vai só se aprofundando. Não existe Deus. A Bíblia não é... Exatamente. A Bíblia é uma fábula.
Nesse sentido, né? Você vai lendo, passando mais tempo lendo essas matérias, é o YouTube que descobre que você tem esse gosto e manda mais matéria nessa área para você. Isso. Aí você se torna um séptico, não crê em Deus, não crê, por absorver matéria desse tipo que você entrou. Eles falam até que é a toca do coelho, porque uma vez que você entra, você só vê conteúdos daquele assunto. Ele não te expõe conteúdos, por exemplo, de uma outra posição, não. Porque ele achou que você gosta daquilo e quer te prender ali. Para quê? Para no final de tudo ter um lucro, né? Que é mostrar os anúncios. Mas com isso acaba prejudicando as pessoas. É muito importante isso aí, irmão Anderson, porque você pensa, uma mentira, quando ela é repetida muitas vezes, ela se torna uma verdade para aquela pessoa. Né? E aí, uma questão que estão levantando no mundo, né? Está se construindo uma ditadura digital, porque uma rede social que te conhece, sabe o que você gosta, sabe tudo de você, ela tem influência, e todo mundo já assume que ela tem influência, um Google, um Facebook, de definir o destino de uma nação. De uma nação. Se ela quiser que aquela nação seja extremista para um lado, ela vai só entregar conteúdo de extremista para aquele lado. Se ela quiser que seja totalmente para o outro, ela vai entregar conteúdo e ela repete aquilo tantas vezes para você, que daqui a pouco o país inteiro está acreditando naquilo que ela quer. Então a reação dela para a sua vida é fazer com que você faça o que ela quer que você faça. E aí o David colocou, ela tem 3 metas: engajamento, ela te engaja para você, para crescer, e crescimento, para que você se convide mais pessoas, para que ela possa ganhar dinheiro. No final... Aí vem itens, por exemplo. Você gosta de assistir Você viu lá, por acaso, uma matéria, um casal, uma mulher ou um homem, sobre dúvida no casamento. Aí você assiste aquela matéria, a única que você já assistiu na vida. Atrás dela, ela descobre que você gostou e vem mais do tempo que você parou para assistir aquilo. Só vem matéria, dúvida no casamento, que são milhares de matérias que tem para cada item, tem milhares de matérias. Aí vem, você vai lendo, daqui a pouquinho você não crê no seu casamento e acaba tudo. Olha que interessante. Aí vamos supor que se descobre, estou supondo, mas é isso que realmente acontece, que as pessoas solteiras, separadas, consumem mais do que as casadas. Sim. O que as redes sociais vão fazer? Vão fazer o possível para separar o máximo de casal, porque vão consumir mais aluguéis, vão consumir mais mercado, vão ter vida independente, vão ter mais controle. Tudo que é feito dentro das redes sociais, dentro da internet, é para tendenciar o lucro do mercado. E no final, nós não tomarmos cuidado, estamos presos, concorrentes. Já se falam hoje que o produto que era mais caro no mundo era o petróleo, né? Que é levar as economias mais ricas, são economias, né? Hoje quem tem petróleo, já fala que data is new oil. Essa é uma frase de um engenheiro da Intel. Muita gente já assumiu essa frase, que dado é o novo petróleo. Ou seja, o mundo hoje, ele já gira em torno de dados. E não é dados só nome, telefone, CPF, mas dados comportamentais, que geram... a grosso modo, informações. São os dados, né? Que está consumindo mais do que petróleo. E dentro disso aí, a última pergunta: quando você envia o e-mail, sabe que outros podem lê-lo, mas de fato pensamos, quem se importa com o que eu escrevo? Mas você sabia que outras pessoas podem ter acesso ao e-mail que você envia? E ser influenciado por ele. Ninguém realmente se importa até o momento que se importe, porque todo esse material, acessos, e-mails, mensagens, é armazenado. E se estiver disponível para o governo, ele terá ferramentas para contar qualquer história sobre você, e você não pode refutá-lo. Se o governo quiser colocá-lo na cadeia porque você produz um material crítico, ele pode encontrar uma maneira de vinculá-lo a um terrorista. Mas isso não acontece. Talvez você não fique sabendo, não é? Mas isso acontece, irmão David. Exatamente, irmão. Lá mesmo onde eu trabalho, a gente implementou, assim, por medidas de segurança, nós implementamos o que a gente chama de anti-spam. É um servidor, um serviço, um programa de computador que ele filtra todos os e-mails
que passa, e aqueles e-mails que ele acha que são, a gente chama de spam, e-mails indevidos, ou de produtos que a gente não está interessado, ou enfim, qualquer coisa que não seja relacionada ao negócio. Ele filtra e não deixa chegar na caixa de e-mail da pessoa. É como se fosse um antivírus. Isso, lá onde eu trabalho, isso tem para todo lado. Tá? Inclusive nos provedores, se o governo quiser saber o que você fez, ele tem o direito de ir lá na empresa, no provedor, num fornecedor, e pedir esse dado e exigir. Agora, até recentemente, saiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é mais voltada, né, para dados relacionados a dados sensíveis, dados pessoais. Nome, CPF, cor, etnia, sexo e enfim. Só que ela não protege dados comportamentais, que são os que o irmão Roberto citou, que é o que a rede social sabe que você faz também, né? Então, assim, a gente tem armadilhas de todos os lados. É muito importante, quando a gente usar qualquer ferramenta tecnológica, a gente ter consciência do que está fazendo. Não é agir por agir, não é, eu estou com tempo livre, vou usar aqui, vou só máquina caça-níquel. Não, tem que saber o que está fazendo conscientemente, buscar aquilo que realmente edifica a nossa alma, ou para um trabalho, por exemplo, né? Se a gente tem muitos irmãos que trabalham usando, às vezes, rede social, né? E assim vai. Tudo que a gente faz na internet hoje, tem alguém que está recebendo, que está vendo. Às vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa, mas para essa comunicação funcionar tem um terceiro. Esse terceiro está vendo também. Tá? É isso. Em outras palavras, você está sendo observado. Aí a gente fica se perguntando assim, como é que eles fazem isso tudo, né? Quem autoriza isso tudo nas redes sociais, essa coleta de dados? Nós mesmos. Infelizmente, hoje, é até uma discussão interessante, a gente não tem como não utilizar essas ferramentas, às vezes, para negócios. E quando a gente cria uma conta, existe lá os termos de uso da ferramenta, e pouca gente lê. Mas ali está escrito, vou utilizar esses dados que você acessa para isso. Eles explicam tudo, está na nossa frente. Só que, às vezes, é em letra minúscula, às vezes a gente não tem a paciência de ler, como falou aqui na entrevista, né? Não importa se eles sabem que eu estou falando aqui. Mas é importante saber que eles fazem isso com a nossa autorização. E, recentemente, muitos de vocês devem ter percebido que os termos de uso do WhatsApp mudou. E, inclusive, foi até uma polêmica, porque todas as informações do WhatsApp, elas vão ser compartilhadas com a plataforma Facebook, que é diferente. Para quê? Para quando você está conversando ali com a outra pessoa, acho que estou precisando de um tênis, estou precisando de um celular. Ele saber que você tem esse interesse, para quando você estiver em outra plataforma, te aparecer um anúncio. Então, que se você fala no Zap, vai aparecer no Facebook? Houve uma mudança recentemente. Sim. De que as informações do WhatsApp vão ser compartilhadas com o Facebook. Vão ser lançadas lá? Eu conversando com você no WhatsApp, isso pode correr o risco de aparecer no Facebook também? Não a conversa. Aí, o que vai acontecer? Eles vão ouvir sua conversa. Eles vão ouvir a conversa, máquina, isso é tudo computador. Tá. E pela conversa, ele descobre o que o senhor gosta e vai começar a direcionar. Máquinas vão processar para descobrir quem é você, o que o senhor gosta, o que ele tem que te oferecer. Aí vai mandar para você foto daquilo. Isso, mais ou menos isso. Ele vai te categorizar com base nos assuntos que você conversou. Por exemplo, essa pessoa gosta de tênis, então vou mostrar um anúncio de tênis para essa pessoa. Sim. É nesse sentido aí, não é a conversa em si. Ele vai categorizar você com base nas informações que você... Mas que eles estão te ouvindo, estão? Sim, existem teorias, então, né? Então não é, o WhatsApp também não é fechado, é aberto. Você tem ideia, o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, né? Ele usa no computador dele, na webcam ele coloca um adesivo. Porque facilmente um aplicativo pode ver você, pode vigiar a sua casa, pode ver seu telefone, acessar a sua câmera, acessar seu microfone. Então, você não tem mais privacidade na hora que você tem um celular. Se ele está ligado na rede, você está conectado,
os aplicativos podem fazer isso, podem igual esse conseguir. Pix que fala que é aplicativo. Pix. Isso. Esse Pix, o que tem de gente que já foi lesado, bandido, pegou seu código e transferiu o dinheiro da sua conta para a conta deles, já são muitos, né? São muitos. Agora, só para encerrar, né, o último índice, né, uma pesquisa mostra que a taxa de suicídio, a irmã Samuel queria comentar, a taxa de suicídio em um determinado período pequeno nos Estados Unidos subiu avassaladoramente. Por quê? Por quê? Porque por N motivos, por uso da rede social. Uma das coisas que foi pegado, né, como exemplo, os jovens hoje não postam mais, quando posta foto, não posta mais a foto, eles usam o filtro. Né? Quando a pessoa tira uma foto hoje no celular, até para guardar, eles vão lá no Instagram e começam a aplicar filtro. Isso tornou pessoas frustradas consigo mesmas. Isso tornou pessoas, despertou nas pessoas aquele desejo de cirurgia plástica, de consumir, né, produtos de Max Factor, né, consumir maquiagens, porque no filtro, aí você fala, mas isso não pega cristão também, porque você não precisa mais ir no espelho e passar a maquiagem, você tira a foto, vai lá no aplicativozinho, corta o cabelo, muda a cor, coloca o batom, coloca um brinco, uma tatuagem. E aí que tipo de espírito? Como é que chama esse aplicativo? Quase todos têm isso, mexe com filtro. O Instagram tem, Facebook, filtro na foto. Filtro. Então você pode agora pegar a sua foto, não precisa mais usar. Mas será que você não está assumindo o mesmo espírito quando você vai lá no celular e corta seu cabelo, muda a cor, coloca um batom, uma tatuagem, muda a roupa que você veste? Que tipo de espírito você está consumindo naquele momento? Isso tornou com que as pessoas se tornassem frustradas e começassem a querer consumir muito das cirurgias plásticas. Trouxe depressão para as pessoas. Olha, insatisfeita com a sua personalidade própria. Insatisfeitas, né? Irmã Samuel. Então, essa questão de utilizar dados, ela já existe há muito tempo. Os bancos mesmo já usam os seus dados, as suas operações, fazem uma análise sobre as suas operações para saber se pode te oferecer um seguro, uma previdência privada ou alguma coisa nesse sentido. Isso já tem um tempo. Tem MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado de cientista de dados, né? Data Science. Então, assim, para que eles se formam? Eles se formam para saber como que eles vão fazer para manipular seus dados. Não seus dados pessoais, mas seus dados de, como vocês falaram? Gostos. Seu perfil, né? Isso. Então, por exemplo, eu fiquei, assim, abismada, porque um dia, indo de casa para o trabalho, o Google me informou como que estaria o trajeto da minha casa para o meu trabalho. Quer dizer, ele sabia que eu estava na minha casa e sabia onde era meu trabalho. Ele sabia onde era meu trabalho. Como que ele sabia isso? Como que ele sabe? Pelo meu localizador, porque estava ativado. Então, ele sabe muito mais sobre nós do que a gente imagina. O povo tem medo do Zap, eu tenho medo do Google. Todas. Eu tenho medo do Google, não me interessa. O que o Google sabe, ele sabe de tudo. Às vezes eu estou conversando alguma coisa com meu esposo, eu vou olhar no celular, já está lá a mesma coisa que eu estava conversando com ele. Isso. Então, assim, uma pesquisa que você faz, né? Igual vocês já estavam falando aí. A lei de dados agora que veio, ela veio para tentar regulamentar a forma com que as empresas utilizam os seus dados. Porque existem empresas que também vendem seus dados. Né? Esses dados de gosto, de perfil, elas fazem uma análise e vendem para outras empresas para que elas façam uso desses dados, desse perfil seu. Então, eles tentaram regulamentar isso de que forma? As empresas têm que dizer para que elas estão utilizando seus dados. Mas a maioria massiva das pessoas acham que é CPF, RG, telefone. Elas não sabem que é o seu perfil de uso, de gosto, elas não sabem disso. Então, a gente é muito mais vigiado do que a gente pensa. E eu não tenho medo do governo, eu tenho medo de tudo. Porque eu falei assim, você não pode... O celular tem que ficar bem longe do quarto. Você vai tomar banho, você vai, né, trocar de roupa, porque lá nas configurações do seu celular, você tem como dizer se os aplicativos podem ou não utilizar sua câmera, seu microfone, etc e tal.
Então, às vezes, você quer gravar um vídeo no YouTube ou você quer gravar um áudio, você ativa para que aquele aplicativo possa utilizar. E aí ele fica ativo. Ele fica ativo, ele pode usar quando ele quiser. Aquele aplicativo pode usar a sua câmera, seu microfone quando ele quiser. Certo, irmã Sama, obrigado. A senhora tocou no assunto, só para encerrar, sobre como, né, evitar isso. Não tem como. A gente falou de Instagram, falou de Facebook. Você pode instalar Instagram, mas você às vezes precisa usar o Uber. O Google é uma ferramenta só de pesquisa que ajuda de estudo. Quem estuda não tem como não usar. Então, não tem como. Você, de uma forma ou de outra, uma hora ou outra, você vai precisar usar um aplicativo desse. Isso, tudo. Isso vai muito. Agora, como que isso me afeta? Vai muito como o irmão Brana falou. Qual cãozinho eu alimento mais? O preto ou o branco? Se não é possível matar o preto, qual que eu vou alimentar mais? Existem alguns deveres de casa que a gente pode fazer. Isso é abordar em outro culto, que acabou o tempo, né? Mas depende de você mudar o seu comportamento, chegar no final do dia e fazer aquela autoanálise. Será que a forma como eu utilizei meu dia hoje foi de forma útil? Será que eu não envergonhei o Espírito Santo? Então, viver fora do mundo digital não tem como mais. Mas tem como você controlar o seu comportamento, tem como você controlar a sua vida e não ser controlado por eles. Você não precisa virar a baleia morta. Você não precisa virar a árvore cortada. Você tem como mudar os seus costumes para que isso mude o seu hábito, mude os impactos na sua vida. E é isso que é muito difícil quando o irmão Tiago colocou, porque tudo que eles fazem é para liberar a dopamina, é para enganar nós de que nós não, sem a gente perceber, nós já estamos imersos neste mundo que mata, que destrói vida, que destrói o cristão, que destrói casamento, que destrói família. Quando a gente menos percebe, por isso que a autoanálise, como que eu usei meu dia, né? Desativa, começa desativando as notificaçõezinhas lá, que já é um passo. Depois a gente aborda um culto mais nisso, mas depende de nós, depende de você, de alimentar mais o Espírito, e aí o Espírito vai vencer a carne. E aí o Espírito Santo, é como o irmão Brana fala na mensagem, esqueci o nome, que ele fala que o Espírito Santo é como se fosse uma torre, né? Aí, você alimentando mais o espiritual do que o carnal, que são essas redes sociais, as redes sociais estão no campo carnal. O que vai acontecer? Você vai ter mais estrutura para resistir às tempestades da vida que vem sobre você. Você não vai ser aquela pessoa neurastêmica, com o nervo na flor da pele, qualquer coisa você está explodindo, porque você é um homem, uma mulher espiritual. E como espiritual é Coríntios 13, tudo sofre, tudo suporta e nada reclama. Você vai ter estrutura. Mas o que o diabo? O diabo está nas redes sociais, é a árvore da ciência do bem e do mal. Para que ele está nisso? Para desestruturar a nossa fé, a nossa vida espiritual, para tornarmos mercadorias dele explosivas. Os seres humanos hoje, irmão, se tornaram mercadorias explosivas. Não suporta nada que já está explodindo, matando e tantos, desenvolvendo tantas coisas, porque nos tornamos mercadorias explosivas. Por quê? Estamos ocupando o nosso tempo mais com o natural do que com o espiritual. Não é porque não tem tempo, não. Tempo nós temos 24 horas por dia. Se ocupar mais com o espiritual, o Espírito Santo vai ser o sininho, né? Você você não está bem, olha o que você fez. Aí você consome tanto conteúdo e alimenta tanta carne que daqui a pouco você está cometendo iniquidade, você não reconhece mais o pecado. Gente, eu venho falando isso há muito tempo. Eu não, o Espírito Santo. Mudança de comportamento. Isso já foi constatado pela ciência da psicologia que não é genético. É distúrbio espiritual. Mas aonde você conseguiu esse distúrbio? Por si próprio? Eu tenho certeza que não. Foi vendo redes sociais. A fulana lá diz que pode, o fulano lá se tornou isso, diz que pode, eu também posso. Aí chega um ponto que você não tem nem amor de homem para mulher mais, que é amor de homem para homem. Por quê? Aonde você conseguiu esse distúrbio? Influenciado por alguém.
E esse alguém é seu vizinho, sua vizinha? Não, esse alguém é o seu celular, que você está vendo essa matéria. Quando você abre uma matéria, chove de matérias idênticas para você se aprofundar. Daqui a pouco você se tornou um profissional em sodomismo. Distúrbio espiritual, aonde você adquiriu? Nas redes sociais. Isso não é genético, é distúrbio espiritual. Aí eu falei sodomismo, mas vem um monte. Viciado em droga, viciado em cachaça, viciado em tudo. A rede social é madrinha disto. Amém. Misericórdia, né, Senhor? Bem, você foi ajudado? Amém? Mais algum? Acredito que fomos ajudados, né? E que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. A verdade da verdade, irmãos, que o diabo não brinca de ser diabo. E se continuar assim, daqui uns dias nós não vamos ter mais igreja, não vamos ter crente, não vamos ter família, não vamos ter lar. Vai ser a maior bagunça da coisa. Tudo vai culminar nisso. Escreva isso na página branca de sua agenda e comprove isso não a longo prazo, a curto prazo. Essa conclusão não está a longo prazo, a curto prazo. Nós não teremos mais igreja, não teremos mais homem, não teremos mais mulher, e será a lei da inversão de valores. Baderna, não teremos mais sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o arrebatamento se abrevie. Nós vamos chegar a um ponto que vamos gritar: vem logo Jesus, vem logo Jesus, vem logo, senão nem eu vou me salvar. Vamos orar? Senhor Deus, misericórdia, Senhor, é o que nós pedimos a Ti, porque se não for o Seu Espírito Santo para ser misericordioso conosco, não temos como nos proteger sozinhos, Pai, dessas bombas, Senhor, que o Satanás tem soltado nesse mundo. Mas nós cremos, Pai, nós buscamos em Tua palavra, Senhor, um porto seguro, Pai. E sabemos, Senhor, que o nosso comandante é o mais forte, Pai. Ele está conosco, Senhor, e Ele pode nos ajudar, Senhor, está nos ajudando, Senhor, a vencer, Pai. E que em cada momento, Senhor, que um filho possa estar abrindo espaço para esses espíritos, Senhor, que o Espírito Santo possa vir tocar, Senhor, no seu coração, em nossos corações, para que possamos mudar de hábito, Senhor, e construir e fortalecer um hábito cristão em nossas vidas, Pai. Pois o objetivo nosso é ser orgulho, Pai, do Espírito Santo, é resplandecer essa luz, Pai, que ilumina, Pai. Pedimos, Senhor, ajude-nos, Senhor, a construir um dia melhor em nossas vidas, mais perto de Ti, Pai, mais próximo do Espírito Santo, Pai. Que possamos buscar alimento do alto e não da terra, Pai. Que possamos nos alegrar no Espírito Santo e não no espírito do mundo, Senhor. Abra nossos olhos, Pai, abra os olhos de nossos jovens, Senhor, dos casais, Pai. Que o inimigo não venha destruir, Senhor, esses casamentos, Senhor, essas famílias, Pai. Que essas famílias possam acordar, Senhor, e receber, Senhor, revelação do alto, Pai, para consumir, Senhor, consumir do Espírito Santo, Pai, saciar o seu corpo do Espírito Santo, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, e abençoa o culto de logo mais, que possamos ser ainda mais abençoados. É no nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Um agradecimento ao irmão Tiago. Irmão Tiago, muito obrigado por trazer. Irmão David, irmão Wanderson. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir o hino. Uma metáfora. Houve uma assembleia no inferno com os demônios. E a tese a ser discutida foi esta: como tirar os crentes da igreja? Qual o diabo ali, daquela assembleia, que teria uma ideia mais lúcida, mais convincente, para eles trabalharem em cima daquela ideia para tirar os crentes da igreja. Um deu uma ideia, outro deu outra. De repente vem um capitão, um barba branca, velho, experiente em batalha contra seres humanos, diz: eu tenho uma ideia. Todos pararam para ouvi-lo. Ele disse: sabe como tirar os crentes da igreja? Aumentando a ocupação diária deles. E está aí, rede social é essa matéria.
aumentando o envolvimento da ocupação diária, tira da igreja, tira de Cristo, tira da Bíblia, tira da oração e tira até da família. Que Deus tenha piedade de nós. Vamos lá, cante, filhos. Cante. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória aos filhos seus. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os teus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Certeza que pra tudo tem um jeito e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória aos filhos seus. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os teus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta pra você passar,